Fala, meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafael Moreira, conhecido como Magão. Vamos juntos aprender matemática. Sou branco, altura de 1,71, magrinho, estou usando calça jeans, camisa preta e tênis. Hoje a gente vai estudar razão e proporção, mas antes eu queria falar com vocês alguns tópicos que eu acho importantíssimo para a gente poder conversar. Primeiro, vamos passar um pouco na história da matemática para compreender como é que se deu essa ideia. Segundo, vamos fazer a diferença entre razão, fração e proporção. Você aí de casa sabe qual é a diferença? Depois irei dar algumas definições que é importantíssimo para a gente finalmente falar sobre as razões especiais. A primeira que nós iremos estudar é a parte de escala. Top? Vem comigo e vamos estudar juntos. A matemática, ela não veio do nada, tá? A palavra matemática vem de matematiquê, que quer dizer ensinamentos. Se deu inicialmente pela necessidade do homem para sua organização. Opa, professor! A aula de história de matemática, as duas coisas andam muito juntinhas, gente. A população foi criada ali próximo aos rios e, claro, foi criada matemática, galera. É impossível você viver sem matemática. Para aqueles povos também. Cada população se organizou numa matemática de subsistência ou uma matemática de sobrevivência. A contagem era algo primordial para a organização humana. Seja para organizar comidas, para organizar animais. Um pastor de ovelhas precisava contar essas ovelhas. Esse pastor teve uma ideia fundamental. Usou pedras. Essas pedras ele pegou e cada vez que a ovelha passasse, ele botou uma pedrinha. A outra ovelha passasse, ele pegou e botou outra pedrinha. Ao retornar essas ovelhas, essas pedrinhas foram retiradas. Consequentemente, se tivesse pedra ainda no morrinho, quer dizer que as ovelhas ainda estavam lá, ele tinha que ir buscá-las. Se todas passassem e as pedras acabassem, é porque todas voltaram, retornaram. Essa palavra pedra vem, tá aqui aparecendo para você, ó, do latim chamado cálculos, que quer dizer pedra, que depois vem a palavra cálculo, que a gente até hoje utiliza, tá beleza? A matemática foi se organizando, tá ok? Na tela, Georg Cantor foi um matemático alemão, nascido no Império Russo. Ele se deu o trabalho de organizar os conjuntos numéricos. Eu quero especificar, tá aparecendo aqui para você, ó, o conjunto dos números racionais. É um conjunto formado por um x, tal que x é igual a sobre b, sendo a um número inteiro, não é com vírgula, é um número inteiro, e b é um número inteiro não nulo. Esse asterisco que você está vendo aí na sua tela, olha só, quer dizer que tira o zero, ok? E eu quero focar nesse momento, nesse conjunto racional, que são as razões, as frações, que iremos estudar nesse ponto. Quero relembrar que esse conteúdo é um dos mais cobrados na prova do Enem, então se liga no Enem. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a diferença de fração, razão e proporção, como nós vimos nos tópicos que eu havia comentado. Beleza? Juliana coleciona CDs de cantoras nacionais e de cantoras internacionais. Na coleção, há 3 CDs de cantoras brasileiras e 2 CDs de cantoras internacionais. Qual seria a fração envolvida? Na tela. Posso pensar que fração é 3 sobre 5, ou seja, eu tenho uma parte de um todo, eu tenho 3 cantoras brasileiras dividido por total de cantoras, juntando brasileiras e internacionais. Ou posso ver também 2 sobre 5, que é uma parte de um todo, 2 cantoras internacionais sobre o total de cantoras brasileiras e internacionais, que dá 5. Razão. 2 internacionais para 3 brasileiras, ou sobre 3 brasileiras, ou 3 brasileiras sobre 2 internacionais. Perceba a diferença, meus lindos, como a gente faz a parte de razão e fração. Razão, definição, parte sobre parte.
verifique que até a nomenclatura aparecendo para você aqui, ó, muda a palavra antecedente e consequente. Antecedente, a parte de cima, consequente, a parte de baixo. Então, toda vez que eu falo de razão, eu falo parte sobre parte. Até a forma que eu leio é diferente. Eu vou ler 3 está para 2. Por exemplo, está aparecendo para você, ó, 3 sobre 2 ou 3 está para 2. Se fosse uma fração, eu poderia ler metade de 3 ou 3 meios. Formas diferentes de ver a mesma coisa. É só interpretar. Magão, o que é proporção? Proporção nada mais é que igualdade de 2 ou mais razões. Na tela, temos 2 está para 3, que é igual a 3 está para 2. Sendo assim, a gente pode escrever da seguinte forma. A sobre B seria uma razão. A antecedente sobre B consequente. Lembrando que, observação aqui no meu lado para você olhar, ó, grandeza. Professor, essas razões, elas relacionam grandezas, professor. Essa proporção também relaciona grandeza, professor. Quer dizer que o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que é contado ou medido. O tempo, ele é contado, então seria uma grandeza. A minha beleza não é contada, então não é grandeza. Sendo assim, vamos relacionar grandezas. 3 tópicos importantes para a gente poder continuar nossa aula. Fração, parte de um todo. Razão, parte sobre parte. E proporção, igualdade de 2 ou mais razões. Vamos começar pela definição da razão. Na tela, chama-se razão entre 2 números reais A e B, com B diferente de 0, nessa ordem, a divisão ou o quociente entre A e B. Indica-se a razão entre A e B por A sobre B, ou A dividido por B. A pode ser numerador ou antecedente. O número B, denominador ou consequente, diferente de 0. Claro, B não pode ser 0, a gente não pode dividir por 0. Ô professor, dividir, fração e razão são divisões, depende do contexto que eu coloco. Um exemplo para a gente poder entender melhor a parte de razão, na tela. Para participar de uma Olimpíada de Matemática, do total de 500 alunos de uma escola, inscreveram-se 100 alunos, sendo que dos 40 alunos do primeiro ano A do ensino médio, inscreveram-se 8. Perceba que a fração eu posso pensar de o número de participantes sobre o total de alunos da escola. É uma parte de um todo. 100 sobre 500, que simplificando com 0, dá 1 sobre 5, que é igual a 0,2, que é 20%. Vendo assim, perceba, turma, que aí trata-se de uma parte de um todo. Essa parte de porcentagem iremos trabalhar mais nas aulas seguintes. A parte razão, a gente já vai fazer diferente. Vamos fazer entre o número de participantes e os alunos da primeira série. Os participantes seriam 100, dividido por 40, que são alunos da primeira série. Simplificando, temos 5 está para 2. A forma de entender 5 está para 2 é diferente da forma de entender fração. Veja mais uma vez que eu tenho parte sobre parte e parte de um todo. Proporção muda um pouco da razão e fração, como nós vimos anteriormente. Podemos perceber aí com vocês a definição de proporção. Dizemos que 4 números reais não nulos, A, B, C e D, formam nessa ordem uma proporção quando a razão A está para B é igual a C está para D. Ou melhor, A dividido por B é igual a C dividido por D. Então, turminha, perceba aqui, ó, agora ao meu lado, A está para B, assim como C está para D. Lembre da propriedade que é muito comum a gente utilizar, da seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente escreve melhor para entender meios extremos da seguinte forma: A está para B,
assim como C está para D. Então, turma, da onde veio esse termo meios e extremos? Já que a gente coloca A está para B, que é igual a C está para D. Veio daqui, ó. Nesse momento, observe ao lado que eu tenho os meios e os extremos. Essa era a forma de escrita do passado. E aí, depois, passamos convencionalmente a escrever A sobre B, que é igual a C sobre D. E lembrando também que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Para a gente entender melhor a parte de proporção, eu trouxe para a gente um exemplo. Comigo, na tela. O setor de recursos humanos de uma empresa constatou que, dos entrevistados para uma vaga, a razão entre o número de aprovados e o de reprovados é 2 para 7. Sabendo que 4 candidatos foram aprovados, calcula o total de pessoas entrevistadas. Vamos chamar de X a quantidade de pessoas reprovadas e assim vamos montar uma proporção para você compreender melhor o que eu estou falando. Perceba que quando eu li 2 está para 7, eu não li 2/7, pelo fato de se tratar de uma razão. Veja, aprovados sobre reprovados é igual a 2 está para 7. Essa forma de escrever a proporção, igualdade de 2 ou mais razões. Aprovados sobre reprovados é igual a 2 sobre 7. Como vimos anteriormente, proporção. Essa proporção, eu tenho a quantidade de aprovados, que a questão nos deu, que é 4. Então fica 4 sobre x, esse x é a quantidade de reprovados, que é igual a 2 sobre 7. Utilizando o produto dos meios vezes os extremos, ou seja, 2 multiplica o x e 4 multiplica o 7. Fica assim, 2x igual a 28. O 2 que está multiplicando passa dividindo, então temos 14 alunos que foram reprovados. Como a questão pediu para a gente o total de alunos, então tivemos 14 alunos reprovados e 4 alunos aprovados, dando um total de 18 pessoas entrevistadas. Estamos estudando razão, proporção e fração. Uma razão especial é aquela chamada escala. Professor, o que seria uma escala? Aparecendo aqui para você, ó, escala é igual ao tamanho do desenho sobre o tamanho real, na tela. Escala é a razão entre a medida de um desenho e a medida real do objeto desenhado expresso numa mesma unidade. Um exemplo, um terreno tem 50 metros de comprimento. Esse comprimento é representado num desenho por 20 centímetros. Qual é a escala do desenho? Perceba, turminha, para encontrar essa escala, eu vou ter que dividir distância do desenho sobre distância real. Só que a distância real está em 50 e está em metros, 50 metros. Sendo assim, eu tenho que transformar de metro para centímetro. Logo, eu vou ter que multiplicar 50 vezes 100, dando 5.000 centímetros. Por que 100? De metro para centímetro, multiplicamos por 100. Simplificando a expressão, ou melhor, a razão. Temos 20 dividido por 20 dá 1. E 5.000 dividido por 20 dá 250. Então temos 1 para 250. Quer dizer que a cada 1, nesse caso centímetro, do desenho, eu vou ter 250 do real. Então, 1 do desenho, eu vou ter 250 do real. Para eu transformar, eu teria que multiplicar o tamanho do desenho por 250. Para ficar melhor, iremos fazer aula de exercício para a gente poder fixar o nosso conteúdo comigo. Vamos supor que você tem um mapa em casa, esse mapa ele lhe dá uma escala. Nesse mapa, eu percebi que a distância do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, ele vai medir 4 centímetros. E embaixo, esse mapa, meu povo, deu para a gente 1 para 1 milhão. O que isso quer dizer, turma linda? Quer dizer que a cada 1, nesse caso 1 centímetro, eu tenho 1 milhão de centímetros na minha realidade. Acompanhe comigo. Escala é igual
ao desenho sobre dezão, distância do desenho, desenho, sobre distância real, dezão, a escala 1 para o milhão, eu posso escrever 1 sobre o milhão. Proporção igual a 4 sobre x. 4, distância do desenho. O x, que eu chamei a distância real. Multiplicando meios pelos extremos, temos x igual a 4 vezes 1 milhão, que é 4 milhões. 4 milhões de quê, professor? De centímetro, Magão. Como é que a gente transforma para quilômetro? Vamos lembrar da escala de comprimento. Vamos lá? Um macete para você nunca mais esquecer dessa escala. Escala de comprimento. Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. São os múltiplos e os submúltiplos do metro. Eu estou em centímetro e estou indo para quilômetro. Vamos andar comigo. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Vou tirar o 0. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Sendo assim, eu vou ter x igual a 40 quilômetros. Então, quer dizer, turma, que a distância do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, nesse nosso exemplo hipotético, seria 40 quilômetros. Então, temos que uma questão importantíssima da gente relembrar a parte de escala. Quando a gente compara escala, é importante perceber alguns detalhes que a questão pode cobrar da gente. Na tela você está vendo duas gravuras, ou melhor, gravura 2 e gravura 3, que eu chamei. Veja que a gravura 2 eu tenho uma escala de 1 para 10 milhões. Na gravura 3 eu tenho uma escala 1 para 100 mil. A forma que a gente escreve a gravura 2, minha turma linda, é 1 sobre 10 milhões e a gravura 3, 1 sobre 100 mil. Se eu for comparar as duas, professor, como é que a gente pode relacionar? Gravura 2, eu vou ter o maior denominador quando comparado à gravura 3, só que, tendo o maior denominador, eu vou ter a menor escala e grifa no coração de vocês, ó, menor riqueza de detalhes. Maior denominador, consequentemente, menor escala, menor riqueza de detalhes. Já a gravura 3, comparada com a gravura 2, temos a seguinte situação, ó, menor denominador, consequentemente, maior escala e também maior riqueza de detalhes. Menor denominador, maior riqueza de detalhes. É importante perceber isso porque a prova do Enem, a questão do Enem, eles comparam muito esse tipo de coisa. Pode cobrar também de você sobre isso. Então, é importante que você revise, estude e, olha só, acompanhe os nossos materiais na plataforma digital e, se caso precisar, é só entrar em contato comigo que eu vou estar esperando por você na plataforma digital, ok? Bons estudos, boa sorte, estudem, revisem e se liga no Enem.